lindezas da Tatá. Então, separei 30 perguntinhas sobre o meu emagrecimento que vocês perguntaram muito lá no meu Insta. E, peraí que eu tenho que me sentir agora youtuber, né? Porque já que estou fazendo um vídeo, se inscrevam e deem o like. Se não fizerem isso, o vídeo vai bugar e não vai dar pra você assistir. Então, por favor, não custa nada. Ok, agora vamos começar pelas perguntas mais gerais. Qual o seu peso inicial? O meu maior peso foi 64 quilos. Mas quando eu comecei mesmo a essa vida saudável, a querer entrar nessa vida mais saudável, eu tinha 62 quilos. Outra pergunta. Você fazia só academia ou outra atividade física? Eu fazia só academia. E até hoje eu só faço academia. Você fez redução de seios? Todo mundo me pergunta isso. Não fiz. Peito é basicamente gordura. Então, quando eu emagreci, eu perdi naturalmente. Eu usava sutiã 46, hoje eu uso 40 e 42. Mas tem gente que realmente acaba fazendo cirurgia porque tem muito peito e é necessário. Mas pra mim não foi. Você cortou glúten ou lactose? Não. Eu não sou alérgica, não tenho intolerância e nunca achei necessário. Eu gosto do meu pãozinho integral, eu gosto do meu leite com bezerro. Então assim, não cortei e nem pretendo, só se um dia ficar com algum problema com algum desses alimentos, né? Qual era o seu percentual de gordura antes? A vez que eu medi o percentual de gordura que deu maior, eu tinha 26%. Eu pesava 61 quilos. Então, deve ter já chegado a maior que isso, mas não que eu tenha medido. E agora? Agora, a última vez que eu medi deu 15%, mas foi quando eu tava com 48 quilos. Agora eu tô com 49, quase 50, então creio que tem aumentado. Eu medi em dezembro, no primeiro dia de dezembro de 2016 estava 15%, agora deve estar maior. E você fez low carb pra secar? Não. Não acho uma estratégia interessante pra mim, que gosto muito de comer pão, banana, etc e tal. Eu não me vejo cortando certos alimentos que você corta na low carb. Então assim, é uma estratégia válida, né? Claro que tem várias estratégias, mas eu não quis pra mim, não me atraiu. A @Lari Santana perguntou: o que te motivou a começar? Vou falar breve, né, pra não ficar estendendo muito. Eu sempre tentava dietas, principalmente uma dieta dos pontos, que é um aplicativo, e tudo que você come, você bota lá e ele dá uns pontos. Você tem 30 pontos diários, e aí eu tentava essas dietas e eu emagrecia 2 quilos, e quando eu parava de fazer, eu engordava tudo de novo. Aí era só me frustrando com dietas, etc e tal, e eu sofri um acidente em agosto de 2015. Eu capotei um carro e meio que foi um milagre, eu saí intacta. E aí foi um choque muito grande e eu pensei assim, como se fosse a segunda chance que eu tivesse tendo de fazer tudo o que eu queria, sabe? De viver. E aí eu pensei, eu não vou mais fazer planos. Tudo que eu quero eu vou fazer agora. E eu queria essa vida saudável. Eu achava lindo, eu achava muito massa. Então, por que não? E aí foi quando eu resolvi que ia tentar e me dediquei. Qual o primeiro passo que você deu? O primeiro passo que eu dei foi justamente parar de fazer dietas e começar uma reeducação. Buscar informações. Justamente ir atrás de profissionais que queiram informar e não de aplicativos de dietas prontas, de seguir a dieta da Cicrana, porque eu acho que o mais válido é você aprender e não você buscar o que fulano ou beltrano faz, porque você é totalmente diferente. Então você aprendendo a comer bem, você aprendendo a se alimentar, com certeza é bem mais estratégico. O que te estimulou a não desistir, já que os resultados não vêm de um dia para o outro? Justamente, não era mais uma dieta com prazo de início e fim, era uma mudança realmente de vida que eu quis fazer. Então, eu não queria desistir se pra mim não era uma coisa com prazo. Eu realmente sabia que se eu quisesse uma coisa rápida, eu teria que fazer restrições, e eu preferi fazer um processo de adaptação. Nunca fiz cortes extremos. Primeiro eu cortei refrigerante, depois eu cortei outra coisa, e
por isso que não foi tão sofrido pra mim. A Natália Lujan, acho que é assim, perguntou: se inspirou ou se inspira em alguém? Se inspirou, vamos lá. Eu me inspirava, tinha uma musa fitness, e eu achava o máximo e tal, eu queria o corpo dela, não, magrinha, definida, né, maravilhosa. Só que eu me frustrava muito, porque eu acordava, né, a criatura já tinha feito o quê? A criatura já tinha ido pro spinning, a criatura já tinha ido fazer funcional no Ibirapuera, a criatura já tinha corrido 10 km. E eu estava como? Eu estava deitada na minha cama. Então eu ficava arrasada, pronto. Me lasquei, porque eu não faço um negócio desse, né? Não sou nenhum robô. Mas aí a gente vai vendo que a gente não precisa fazer o que as pessoas fazem pra ter um resultado legal. E realmente eu acho que me trouxe muita frustração se inspirar em determinadas blogueiras famosas. Hoje eu me inspiro em mim mesma, assim. Eu acho que a gente tem que ser nossa maior fonte de inspiração e não se prender ao que fulano ou ciclana faz, porque não é fazendo o que ela faz que a gente vai ter o resultado bom. A gente pode ter de forma diferente. No seu processo de emagrecimento, teve algum acompanhamento profissional? Acompanhamento pra Thaís, não. No sentido assim, eu não fui pra nutricionista pra ela me dizer o que eu devia comer ou não, mas eu segui profissionais que queriam informar e que eu acredito muito na forma deles de lidar com a comida, etc e tal. E na academia era com o instrutor mesmo, assim, não era uma coisa muito personalizada, né? Enfim, coisa de instrutor de academia não é uma coisa muito, né, detalhada. E quanto tempo você levou para chegar no corpo que queria? Então vamos lá, eu comecei em outubro de 2015. Agora a gente está em janeiro de 2017. O corpo que eu quero é o que eu tenho. Na verdade, eu demorei para emagrecer todo o que eu tinha para emagrecer cerca de 1 ano. Mas desde então, o processo de definição e tal, estou há mais de 1 ano nesse processo, né? Como era essa rotina de exercícios? Antes, no começo, eu fazia exercício de domingo a domingo, porque eu achava, coitada, que quanto mais exercício, mais resultados. Então, toma corrida, toma musculação, tudo no mesmo dia. E eu não sabia, não tinha acompanhamento, né, dizendo pra mim se era adequado, se não, então foi muito por conta própria. Se você tiver um profissional pra te orientar, pelo amor de Deus, peça ajuda, porque eu errei muito. Eu malhava direto, fazia corrida direto, eu corria 10 km e ia malhar. Então assim, não era, né, o mais adequado para o que eu queria. Você tem algum objetivo ou só quer manter? Então hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo, mas eu tenho vontade de aumentar um pouco a massa magra. A Nogs Bru perguntou: sua alimentação era diferente da de agora? Como era? Então, no começo eu errei muito, com industrializado como Nesfit, Balduco, para esse vídeo. Problema resolvido. Enfim, no começo eu errei muito, porque eu não sabia o que era saudável e o que não era. Aí que eu comecei a aprender a ler rótulo, o que era comida mesmo de verdade e o que não era. E aí, desde então, desde que eu aprendi, a minha alimentação não é muito diferente. Eu só mudei mesmo algumas quantidades e algumas receitas que eu enjoo de comer tal coisa e varia de acordo com a época. Só isso mesmo. A @_VSMelo perguntou: qual era a sua alimentação no processo de definição do abdômen? Era a mesma. Então, assim como não existe um exercício para secar a barriga, não existe o alimento para definir abdômen. É um conjunto de hábitos que vai acabar num determinado resultado. Com certeza, um nutricionista pode definir estratégia melhor, mas eu comia o que eu como hoje, só que eu acabava reduzindo algumas quantidades. O meu pão, em vez de comer 2 fatias no café da manhã, eu só comia uma. E por aí vai, mas não tem muito segredo. A @Joyce de Deus perguntou:
O que faz para permanecer na dieta quando dá aquela vontade louca de comer chocolate? Come o chocolate. Não, gente, chocolate principalmente tem muitas opções saudáveis. O que a gente tem que fazer é acostumar o nosso paladar a se acostumar com sabores mais amargos, né? Tem chocolate que não tem açúcar, tem chocolate bem melhor do que aqueles ao leite, né? Que são os vilões da história, né? No caso. Chocolate não passa vontade, porque eu como as versões mais saudáveis. Agora, de doce, realmente é mais difícil. Aí você apela para algumas receitinhas e quando não dá, come. Porque é melhor do que você ficar se empanturrando de receita e aí não conseguir aquele sabor que você tá esperando. A Renata LM Rocha perguntou: você contava calorias ou apenas comia saudável? Eu acho assim, que quem tem que contar caloria é o nutricionista, que ele vai montar uma dieta pra você e tudo mais, e ele vai adequar uma quantidade calórica pro seu dia. Como se você não tem um acompanhamento nutricional, você tem que buscar comer o mais saudável possível. Com certeza, se eu tivesse tido um acompanhamento nutricional no meu emagrecimento, eu teria conseguido bem mais rápido os meus resultados. Mas como eu não tive, eu fui optando sempre pelo mais saudável e devagarzinho eu fui conseguindo, né? Mas é sempre bom ter acompanhamento profissional para que ele consiga adequar tudo pra você, as calorias e tal. A Luana P. Oliveira perguntou: você treina todos os dias? Não. Hoje eu tô fazendo consultoria, né? E me proibiram, disseram pra eu descansar 2 dias na semana. Até porque o descanso, ele chega a ser tão importante quanto o próprio treino. Mas eu já cheguei a treinar todos os dias, porque eu achava que era o que me... Quanto mais treino, mais resultado. Mas pra isso é bom você procurar um profissional pra te ensinar, pra adequar pra você. Porque pra mim são 2 dias de descanso, mas pra você pode ser 3, tem gente que só faz exercício 3 vezes na semana, outra 5. E aí varia de acordo com cada um, né? A Yasmin Kayat perguntou: como você fazia o HIIT? Então, no começo eu fazia umas fichas prontas que tinha na academia de HIIT na esteira. Mas existem vários protocolos de HIIT e existe o HIIT mais adequado para cada objetivo. Hoje, o que foi passado pra mim, por exemplo, foi na bike. E eu, ultimamente, peguei bode de esteira e gosto mais realmente da bike. Então, assim, tem vários protocolos e aí você tem que ver um mais adequado pro seu objetivo, né? Pode. @rebeca.scosta perguntou: você usou ou usa algum app para ajudar a controlar as calorias? As calorias, não. Mas nas férias, como eu tô totalmente desregrada, assim, tipo, tem dias que eu como 3 refeições, outros eu como 5, aí eu tava usando o MyFitnessPal só pra me ajudar a manter uma certa estabilidade de macronutrientes, mais assim, pra eu ter noção de quanto tá comendo de proteína, pra controlar um pouco, mas calorias eu nunca contei, não conto ainda. A Janaína G2 perguntou: você não tem dificuldade de seguir a dieta fim de semana? Hoje, não, mas tinha muito. Na verdade, eu não sigo dieta, não faço dieta, eu como saudável. Então, é um hábito pra mim comer salada. Eu gosto de sair e comer coisas saudáveis. Então, pra mim, antes era mais difícil, mas hoje não. Eu não faço muita diferença em dia de semana pra fim de semana. Quando eu quero comer uma besteira, eu como, não importa se é numa terça, numa quarta, num sábado. Então, pra mim, o problema não é o fim de semana. Agora, eu já tive muitos problemas com festas, né? Aniversário de criança, etc e tal. A @Sophie Gomes perguntou, ela tava inspirada, entendeu? Ela mandou um monte de perguntinhas. Vamos lá. Você acha que gasta mais hoje com sua alimentação? Depende. Aqui em casa, o meu mercantil aumentou bastante o preço. Mas por quê? Porque antes eu comia muito na rua. Eu comia todo dia na Unifor, eu comia o calzone, comia salgado, refrigerante, etc e tal. Hoje, por exemplo, eu faço minhas marmitinhas e já levo, então eu acabo gastando menos na rua e mais na minha alimentação em casa. Tem alguns ingredientes que realmente são mais caros, mas a comida mesmo, tipo a verdura, as frutas, ovo, não é tão caro, são comidas normais. Agora tem alguns ingredientes que acabam sendo mais.
caros, mas acaba balanceando com o que eu comia fora de casa. A sua família aceitou tranquilo o fato de você querer mudar de estilo de vida? Então, a família como um todo, não, porque tinha gente que achava desnecessário. Porque a galera acha assim, se vai comer saudável é porque a pessoa quer emagrecer. Então, se eu já sou magra e como saudável, significa que eu quero sumir, morrer, virar um esqueleto. Mas é a mentalidade, infelizmente, de muita gente, né? Mas aqui em casa foi mais tranquilo. Eu tive que botar na cabeça da minha mãe aos poucos, assim, pra gente mudar o mercantil aqui de casa pra mim. Mas o meu pai até agora, ele entra nessa vibe comigo e acaba sendo bem legal. Durante o período das aulas, você usa marmitinhas e se programa antecipadamente? Sim, como eu disse, eu levo minhas comidinhas quase todo dia. Aqueles salgados maromba, eu adoro fazer aquilo porque da uniforme eu vou pra academia, então são meu pré-treino, né? E aí eu gosto de dar essas marmitinhas, eu me programo sim. Você acredita que a alimentação influencia mais do que a academia no processo de emagrecimento? Eu acredito que é possível você ter um bom resultado de emagrecimento, a depender de como está seu corpo, se você só tiver uma alimentação bem saudável e não se exercitar. Mas eu não acredito que seja possível você ter um bom resultado de emagrecimento se você só come porcaria e faz exercício. Porque eu acho que não vai ser algo saudável. Então, assim, de alguma forma, eu acredito que a alimentação acabe sendo fundamental. E o exercício de extrema importância e um grande aliado, entendeu? Porque o exercício sem alimentação eu não acho algo muito válido, mas a alimentação sem exercício já é algo bem válido, até porque tem gente que não pode fazer exercício por um período de tempo e aí consegue algum resultado. A @MilenaCBraga perguntou: você tinha celulite? Se sim, mudando a alimentação e fazendo exercício, você acabou com elas? Eu tinha muita celulite. Eu sentava do jeito que eu tô agora e aqui ficava assim, tipo uma casca de laranja mesmo, cheia de furinha, sabe? E eu me incomodava muito. Mas a celulite, quando você vai emagrecendo, ela vai desaparecendo. E eu notei que água diminui celulite. Você tomar muita água ajuda muito. Parece que sai a retenção de líquido, sabe? E isso ajuda bastante. E eu acabei com, acho que 90% das minhas celulites. Eu tenho que espremer pra poder ver uma hoje, ainda bem. A Lucena Gabi perguntou: chegou no momento da sua fase de querer emagrecer, que você sofreu e pensou em desistir de tudo? Sim, sempre tem, eu acho que com todo mundo, uma fase que você estagna, que você tá comendo saudável, você tá lá, entendeu? Fazendo o que você costuma fazer, só que você simplesmente não vê mais resultado. Você parou ali, estacionou e não sai mais. E realmente dá vontade, porque você pensa, poxa, eu tô fazendo tudo tão certinho e não tô conseguindo. Mas, gente, não desiste. Tenta mudar alguma coisa. Sei lá, fala com um profissional de educação física da sua academia pra mudar seu treino. Ou então, vai atrás de um nutricionista pra mudar sua estratégia alimentar. Porque pode ser que fazendo alguma alteração, você consiga ver um resultado. Eu sempre gostei de fazer mudanças no meu treino, eu trocava de tanto em tanto tempo. As comidas eu mudava às vezes algumas coisas. E isso eu acho que me ajudou a não ficar parada num determinado corpo, né? E ela pediu um beijo. Foi a única que me pediu beijo. Você me pediu, você não queria meu beijo. Então, beijo pra Lucena e não pro resto. Não, mentira, gente. Beijo pra todo mundo porque eu sou muito forte. Gente, então acabaram as perguntas que eu tinha separado, mas eu recebi muitas. Então assim, se eu não respondi a sua, você ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, ou aqui mesmo, ou então no Instagram, né? E importante falar, gente, que isso tudo que eu falei foi pergunta relacionada ao meu processo de emagrecimento. Pra você é diferente, porque nós somos seres individuais. Cada um tem uma limitação, tem sua individualidade como um ser biologicamente distinto, não é mesmo? E acho importante dizer que hoje eu tenho acompanhamento de um profissional de educação física, né? Tô fazendo consultoria com um treino personalizado bem bonitinho pra mim. E também passei a ter acompanhamento da Nutri,
que inclusive eu vou deixar do Insta dela aqui embaixo, que é a Thaís Rocha, e agora ela vai me ajudar, entendeu? A focar no meu objetivo, porque nada como um profissional pra ajudar a focar no seu objetivo. E agora eu quero ganho de massa, então ela que vai me ajudar nessa minha nova luta. E gente, sério, é possível você comer saudável, aprender sim, mas se você tem algum plano alimentar certinho pra você, com certeza vai ser bem mais rápido e um processo bem mais fácil, né? Já que você tá sendo acompanhado por alguém que é qualificado pra isso. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E como eu disse, se a gente tiver alguma coisa, pode deixar aqui que eu vou responder. E se você não se inscreveu e não deu like, tá na hora, né? Aliás, já passou da hora? Faz muito tempo. Então faça isso se você não fez. E é isso. Um beijo e até a próxima.